Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a tia Carla falando. Hoje nós vamos falar sobre o nosso livro de geografia, né? Páginas 30 e 31. Nós vamos falar sobre o respeito às diferenças. Então, gente, nós vamos falar aqui basicamente o quanto é importante a gente respeitar a todo mundo. Então, conviver com pessoas é muito difícil, né? A gente sabe disso. Que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu interesse, cada um tem a sua cultura, né? Só que respeitar não é difícil, né? E quando a gente precisa conviver com pessoas diferentes de nós, essa convivência acontece o tempo todo, né? E aconteceu também aqui no Brasil, quando ele começou a ser formado, por volta dos anos, né, de 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles já encontraram um povo aqui. Eles não encontraram uma terra totalmente virgem, sem ninguém, né, sem nenhum povo. Ou seja, eles já encontraram pessoas aqui na nossa terra, né? Já era terra de grupos de pessoas. E esses portugueses colonizadores perceberam que tinham um povo aqui. E nestas terras, né, eles encontraram um grupo de pessoas totalmente diferente da deles, né, em que eles botaram o nome de indígenas. E o modo de vida desses indígenas era muito diferente dos portugueses, né? Muitos povos indígenas, inclusive, resistiram à ocupação portuguesa, porque eles já tinham todo um jeito de viver. Então, além de ocupar as terras já habitadas pelos indígenas, os portugueses impuseram, ou seja, eles colocaram ali o seu jeito de ser. Então, eles tinham que seguir o jeito de ser dos portugueses. E isso acabou gerando muitos conflitos, que culminaram no domínio dessas terras, né, pelos portugueses, na morte de milhões de indígenas. Foi assim, vários povos indígenas terminaram. E no desaparecimento dessas culturas, né, ao longo dessa colonização. Embora existam muitos povos, todos os índios são iguais? Não, né? Existem muitos povos indígenas e esses povos indígenas têm modo de vida próprio, né? Alguns costumes são comuns a todos eles. Um exemplo é a forte ligação dos índios com a natureza, né? Então, eles têm lá, eles retiram o alimento, né, deles da natureza e tudo que precisam para viver, eles retiram dessa natureza. Então, eles têm um enorme respeito, né? A cultura deles respeitam muito essa natureza. Então, gente, é apenas assim um pouquinho desse respeito que a tia vi trazer para vocês sobre a nossa formação do Brasil por volta de 1500. E na página 31 do nosso livro, nós vamos começar a fazer os exercícios. E aí vocês vão observar a figura, né? E junto com a legenda, você vai dizer o que a gente pode dizer sobre o modo de vida da vida indígena, né? No número 2, vocês vão botar aí que costume indígena você acha que é interessante. Qual costume que você acha interessante? Não é o que está no livro, é o que você acha, né? E que você gostaria de conhecer mais. E lembrar que até hoje os indígenas continuam lutando para garantir seu direito à terra, né? Ter o seu próprio território. E isso é essencial para esses indígenas manterem os grupos unidos e preservarem, né, o seu modo de viver. Então, o que eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, e à tarde nós vamos conversar sobre isso, se vocês já leram alguma coisa sobre os indígenas, se vocês conhecem alguma crença sobre os indígenas, né? Se vocês já leram um livro escrito por indígenas,
né? E se não leu, se vocês gostariam de ler, né? E o que vocês poderiam fazer para valorizar a cultura dos povos indígenas? E aí, isso é uma conversa que nós vamos bater ao vivo lá no Zoom, com a turminha toda, tá bom? Um grande beijo. Vamos pensar, vamos respeitar as diferenças. Eu acho que é muito importante cada vez mais a gente respeitar aqueles que não pensam, não são e não têm a cultura igual a nossa, ok? A gente respeita para ser respeitado. Um grande beijo e tchau, tchau.